Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Antropologia Social do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Meu nome é César Teixeira Castilho. Hoje iremos abordar um tema cujo título é A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. É um livro do sociólogo britânico, jamaicano e britânico Stuart Hall. As temáticas principais que iremos abordar hoje serão a introdução aos estudos do Stuart Hall e também aos estudos culturais. Nós iremos discutir na aula de hoje os capítulos 1 e 2 da obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade e relacionar, quando possível, os temas abordados neste livro com a área da saúde. Iremos iniciar falando um pouco dos estudos culturais, que é a vertente que o Stuart Hall pertence, não só pertence, como também foi um dos fundadores. Ela tem a sua origem, então, na escola de Birmingham, na Inglaterra, na década de 60. Os principais nomes da escola, né, dos estudos culturais, são o Raymond Williams, o E.P. Thompson e o Stuart Hall. O Raymond Williams e o Thompson são dois historiadores e eles trazem, né, como novidade uma visão menos centralizada nas elites. Né? Eles querem contar então a história também das classes populares. E o Stuart Hall junta-se, né, a estes dois pesquisadores que são historiadores e vai trazer também um pouco da sua visão sociológica. É uma teoria multidisciplinar, ou seja, uma multiplicidade de objetos de investigação, e eles entendem a cultura como manifestação heterogênea e diferenciada, que não significa simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um grande número de intervenções ativas. Então, esta é a definição de cultura para os estudos culturais. Então, para eles, a realidade, né, é uma construção social, a identidade também é uma construção social e a gente vai abordar essa temática hoje. As crenças são baseadas em percepções da realidade, a sociedade é marcada pela luta pelo poder e os códigos culturais criam identidades para o produtor e receptor. Então, aqui são algumas características que compõem esta vertente que se chama estudos culturais e que começou a ganhar mais força no mundo acadêmico a partir da década de 60. Sobre a obra que iremos abordar hoje, o título original é The Question of Cultural Identity. Está presente então dentro desse livro e os autores, né, desse livro, ou seja, os organizadores são o Stuart Hall, o David Held e o Tony McGrain. E a produção, né, a editora que produziu esse livro foi a Open University Press. E é um livro de 1992, mas que ainda assim dialoga com a contemporaneidade. Sobre o autor, o Stuart Hall, ele nasceu então no dia 3 de fevereiro de 1932 na Jamaica e morreu em 10 de fevereiro de 2014. É um teórico então jamaicano, um teórico cultural, também ativista político e sociólogo, que viveu e trabalhou no Reino Unido desde 1951. Assim como Bourdieu, né, então a gente pode falar que o Stuart Hall também é um acadêmico engajado em causas políticas. Junto de dois outros autores, né, o Richard Hogarth e o Raymond Williams, ele foi um dos fundadores da escola conhecida como Estudos Culturais Britânicos e a Escola de Birmingham de Estudos Culturais. Em 1950, o Hall fundou a influente revista New Left Review e se juntou, né, ao Centro Contemporâneo de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham em 64. Tornou-se diretor do centro em 72 e permaneceu até 1979. O seu legado principal foi a expansão do foco dos estudos desenvolvidos através da inclusão dos temas relativos ao gênero e raça
incorporando, entre outros, as teorias desenvolvidas pelo Foucault. Então, o Hall vai trazer também novas aberturas de pesquisas, né, principalmente voltadas para as minorias e relativos também à questão da identidade, de gênero, raça. Ele também aborda a questão de nacionalismo e nacionalidade, entre outros. Sua morte e seu legado, né? Então eu trago aqui uma reportagem que saiu no The Guardian logo após a morte do Hall, né? Então eles vão falar que ele era considerado o padrinho do multiculturalismo e ele morreu aos 82 anos. Então eles vão chamá-lo, né, de um sociólogo acadêmico influente, né, político e cultural, e que vai debater, né, nas últimas 6 décadas, essas questões relativas à sociedade. O livro que vamos discutir, e nessa aula de hoje a gente vai discutir os capítulos 1 e 2, ele é separado em 3 partes. O capítulo 1 tem o tema de identidade em questão, capítulo 2, nascimento e morte do sujeito moderno, o capítulo 3, as culturas nacionais como comunidades imaginadas, o capítulo 4 ele vai discutir a questão da globalização e sua influência nas identidades, o capítulo 5 vai focar no global, no local e o retorno da etnia, e o capítulo 6 ele vai trazer um pouco do fundamentalismo, da diáspora e do hibridismo, algumas características que a gente tem visto na sociedade contemporânea. As questões maiores do livro, então, né, a gente pode dividir o livro em 2 partes, capítulo 1 e 2, onde ele vai discutir as mudanças nos conceitos de identidade de sujeito, e nos capítulos 3, 4, 5 e 6, ele desenvolve este argumento em relação à identidade cultural, aspectos de nossas identidades que surgem de nosso pertencimento à cultura étnica, racial, linguística, religiosa e, acima de tudo, nacional. O Hall tem uma peculiaridade muito interessante, né, porque ele é muito próximo, ele está muito próximo do seu objeto de pesquisa. Então é um conflito constante que ele vive enquanto pesquisador quanto à sua própria identidade. Lembrando que o Hall, então, ele é nascido na Jamaica e depois ele foi professor na Inglaterra durante quase toda a sua vida. Então a Jamaica ela foi primeiramente uma colônia espanhola e em 1655 a ilha passa ao domínio britânico. Então ele tem essa visão, né, de ter sido um indivíduo, né, que cresceu e nasceu em uma colônia britânica. A sua independência completa ocorre somente em 6 de agosto de 1962, ou seja, o Hall ele vive, né, ele vivencia esta independência da Jamaica enquanto professor e enquanto sociólogo, e isso certamente vai influenciar sobremaneira as suas pesquisas e a sua crítica frente à sociedade. A Jamaica, né, tem uma grande diáspora em todo o mundo devido à emigração do país. Então é um país cuja emigração é tema principal, ou seja, várias pessoas que nascem na Jamaica, elas saem de lá e vão buscar a vida em outros locais, né? E aí tem essa frase do Knight, de 2012, que vai falar que a migração, afinal de contas, é parte fundamental da cultura experiência caribenha. Então, mais uma vez, eu trago para vocês algumas vivências do autor Stuart Hall e que fez certamente com que ele se interessasse por esse objeto de pesquisa. Começando então a discussão do nosso livro, né, da nossa bibliografia de hoje, o capítulo 1 tem o tema então de identidade em questão. A hipótese inicial, né, seria que as identidades modernas estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas. Então é dessa hipótese que o Hall vai partir, pensando se a gente pode discutir atualmente que os indivíduos e os sujeitos possuem uma identidade,
como acontecia em outras épocas, ou se a gente pode falar em identidades no plural. Os teóricos que acreditam nesta afirmação acreditam tal mudança à transformação das sociedades modernas no final do século XX. Seria a fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, o que no passado era visto como algo sólido e imutável. Então aqui ele vai falar, né, de mudanças sociais extremamente complexas, que seria da modernidade para a pós-modernidade, e que isso de alguma forma vai gerar influências e consequências sociais e individuais também. Ele vai falar que todas essas mudanças levam, né, a uma crise de identidade para o indivíduo. Para o crítico Copena Mercer, a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza. A gente pode até falar, né, que a gente se transforma realmente em momentos de crise, então a identidade ela começa, né, a se tornar um sujeito, um objeto de pesquisa e de questionamento a partir do momento, né, em que a globalização ela começa a ficar maior e as identidades relacionadas aos países e nações começam a ser questionadas. E aí ele vai falar, a identidade que está alterando ou seria a própria modernidade que está se transformando, né, ou que está sendo transformada? É uma pergunta que ele coloca também no capítulo 1. Ele vai trazer três conceitos, né, ou três concepções de identidade. Então ele vai falar que existe, né, o sujeito do iluminismo, ou existia, né, que seria uma pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de razão, consciência e ação, cujo centro consistia num núcleo interior, normalmente masculino, né? Então a gente sabe que em outras épocas o papel da mulher, né, dentro da sociedade era praticamente nulo e existia, né, toda uma racionalidade relacionada à questão do sujeito. Depois a gente passa por algumas transformações que ele vai definir como o sujeito sociológico, né, que vai refletir a complexidade do mundo moderno e a consciência que o núcleo interior não era autônomo e autossuficiente, mas formado pela relação com as outras pessoas, as culturas nas quais ele habita. Identidade, então, começa a ser pensada e formada ou forjada a partir da interação do eu e a sociedade. Já o sujeito pós-moderno, ele coloca em questão exatamente a unidade e a estabilidade da identidade. Trata-se, então, não de uma identidade, mas de várias identidades fragmentadas. Tudo isto forma o sujeito pós-moderno, sem identidade fixa, essencial ou permanente. Identidade, então, torna-se uma celebração móvel, definida historicamente e não biologicamente. A partir desses preceitos, né, a gente pode questionar se isso é bom ou se isso é ruim e até que ponto que isso não pode trazer também algumas consequências em termos psíquicos, né? Então a gente vive atualmente sim um momento onde a gente forja, né, ou a gente concebe diversas identidades e cada identidade ela atua em algum campo social. Então isso é praticamente normal quando a gente pensa na contemporaneidade ou na pós-modernidade, mas até que ponto que nós, enquanto seres humanos, a gente dá conta, né, dessas múltiplas identidades. Aí eu trago alguns exemplos, né, só para a gente brincar um pouco com a arte também. Então a performance, né, essa performance, esse quadro, mostra um pouco sobre o que o Hall traz, né? Então seria a gente se despir, né, de uma identidade e se colocar dentro de um outro sujeito, praticamente em um outro contexto. Eu trago também um pouco aí da metamorfose, né, do Kafka, e aí ele brinca, né, nessa sátira o Freud enquanto psicanalista e o inseto gigante, né, que está presente no livro
A Metamorfose, ele vai falar: eu sonhei que eu era o Kafka. Então é só para a gente brincar um pouco também com essa questão da metamorfose que nós estamos sujeitos nos tempos atuais. E o sujeito pós-moderno, essa tirinha, né, que vai falar: eu estou procurando o sentido da minha vida, e a esposa lá dentro ela fala: tente ver, né, se você acha alguma resposta para isso no Google. Quem sabe nos próximos tempos a gente não ache essa resposta somente digitando e pensando aí nos algoritmos que eles podem nos conhecer até melhor do que nós mesmos através das nossas buscas que a gente faz pelo computador e pelo Google. Continuando então, ele vai falar de uma mudança, né, para uma modernidade tardia, que é sinônimo de pós-modernidade. Então, modernidade seria tudo que é sólido, desmancha no ar, né? Sociedades com mudança constante, rápida e permanente. Ou seja, a modernidade ela não era tão sólida quanto se pensava, né? E aí ele vai trazer o Giddens, que vai falar das sociedades tradicionais, veneram o passado e os símbolos são valorizados, porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. Em contraposição, a sociedade contemporânea ela já não está tão ligada ao passado e aos símbolos, né? Ela é muito mais voltada para o momento presente, como a gente viu na discussão do livro do Bauman. O David Harvey, né, que é um grande autor também, que trabalha com a questão da geografia, ele vai falar que a modernidade tardia é caracterizada por um processo sem fim de rupturas e fragmentações internas no seu próprio interior. E o Laclau fala de deslocamentos, estrutura deslocada, cujo centro não é substituído por outro, mas por uma pluralidade de centros de poder. E aí a gente pode pensar também na questão do tempo, que foi discutido também na aula sobre o Bauman, o tempo pontilíneo, né, que é diferente do tempo cronológico ou do tempo cíclico. Sociedade tardia, né, caracterizadas então pela diferentes posições de sujeitos, isto é, identidades para os indivíduos. Então ele vai tecendo, né, a partir das características contemporâneas, o que isso teria como consequência quando a gente fala da identidade do sujeito ou a sua subjetividade. Então ele traz mais uma vez o Laclau, isto não é desencorajante, né? Abre possibilidades de novas articulações, de novas identidades e produção de novos sujeitos. No entanto, a gente sabe também que a gente pode ter duas visões aqui, né? O Rawls não está falando que a questão das identidades é boa ou é ruim, ele só está trazendo discussões possíveis e que quando a gente analisa a sociedade, a gente percebe que verdadeiramente encontramos atualmente uma gama, né, bem complexa de identidades e que todos, de alguma forma, né, querem ter a sua fala e o seu lugar também dentro da sociedade. Então, o que está em jogo? Né? Ele vai falar que é o jogo das identidades, e aí ele vai trazer um caso, e aí eu gostaria que vocês lessem com atenção no final da página 14 e início da página 15, que é o caso do juiz negro nomeado pelo então presidente Bush em 1991 e que foi acusado de assédio por uma mulher negra. Então ele vai trazer esse episódio onde vai gerar diversos questionamentos em termos identitários, né? Então o Bush, que é conservador, né, do Partido Republicano, ele nomeia um juiz negro até para ter um apoio político da população negra dos Estados Unidos, porém tem um caso de assédio no meio desse contexto. E aí diversas questões identitárias são colocadas em pauta. Então, por favor, leiam essa parte porque é muito interessante e praticamente resume um pouco tudo que o Rawls vai trazer na sua discussão. Partindo agora para o capítulo 2, ele vai falar do nascimento, morte do sujeito moderno, né? E aí o Raymond Williams sintetizou a imersão do sujeito moderno nas práticas e discursos da modernidade. Então ele vai trazer várias
alterações e características e acontecimentos que foram mudando ou alterando todas essas compreensões de que se tinha, né, de sujeito. Então ele vai falar de um individualismo através do colapso da ordem social, econômica e religiosa medieval. Vai falar do capitalismo, né, com ênfase na existência pessoal do homem. Ele vai citar também o protestantismo, o homem conversa diretamente com Deus, sem um intermédio da igreja. Vai falar do desenvolvimento da matemática, da lógica, né? Postulou o indivíduo como entidade maior na qual outras categorias eram derivadas. Vai falar também do Thomas Hobbes, que é uma nova versão da lei natural, um pensamento liberal. Vai falar da economia clássica, onde o comércio supunha um modelo com indivíduos separados. A ética utilitária, né? Indivíduos calculavam as consequências desta ou daquela ação nos empreendimentos, ou seja, ele vai trazendo, né, diversos acontecimentos ou novas concepções que vão nos levando, né, às características que nós temos atualmente em termos sociais e, consequentemente, em termos identitários e subjetivos. Então ele vai falar que uma nova noção, uma noção mais social dos indivíduos, começa a surgir no final do século XVIII, e emergiu uma concepção social do sujeito por duas vias, né? Ele vai falar da concepção darwinista, que seria um sujeito humano biologizado, né? E o surgimento das ciências sociais em um contexto, né, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial também, onde o indivíduo ele passa a ser soberano, e crítica do individualismo racional em indivíduos em processos de grupo e normas coletivas. Então, a gente termina por aqui. Os principais aspectos, eu tentei trazer os principais pontos de discussão dos capítulos 1 e 2 para vocês. O texto ele vai trazer outras informações, mas eu tentei fazer um apanhado sobre os principais aspectos que estão presentes. A gente termina por aqui, então, a semana número 7, e a gente retorna na próxima aula teórica, com as partes dos capítulos 3, 4, 5 e 6, finalizando a discussão do livro e do texto do Stuart Hall. Um grande abraço e até a semana que vem.